E ele vai falar sobre a importância do encontro, mas que Deus então possa falar a cada um de nós aqui, que Deus possa hoje nos ensinar. É muito importante quando a gente se propõe a aprender do Senhor. Eu vinha conversando agora há pouco com o irmão Márcio quando nós saímos da igreja. Ele vinha conversando sobre como vocês estão. Irmãos, eu acho que é a melhor turma que eu já vi. Que geralmente, às vezes o pessoal vê, mas sabe que parece que eu estou meio amarradão assim. Parece que tem gente que vem sem vontade e tal. E a nossa turma praticamente, eu vi que todo mundo parece hoje com alguém que está com uma expectativa para aprender. E por isso eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quem veio aqui obrigado pela mulher? Rinaldo, mas quem? É brincadeira, mas já teve casa, a camarada assim, senta aí. E aí o camarada que ele fala que não, né? Mas nós estamos aqui com livre e espontânea pressão da mulher, ou não, eu estou bem à vontade, né? Estamos aqui, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Então, eu vou tocar a Deus do David, né, Senhor? Pai, apresenta a gente com teu filho agora, né, pessoal? Que eu possa usá-lo como instrumento nas tuas mãos, Pai. Abre a porta da palavra, que Deus seja realmente um instrumento do Senhor nessa tarde para nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Sua misericórdia é infinita. Por isso nós estamos aqui nessa tarde para receber de Deus, amém? Meio calor aí, mas nós vamos vencer, se Deus quiser, no nome de Jesus. Quem está com a Bíblia aí pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 10. Nós já vamos ver. Gênesis capítulo 12, verso 10. Todos acharam? Quem não achou, vem com socorro aí. É o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Bem facinho. Daqui a pouco os irmãos vão trazer a garrafinha de vocês aí, tá? Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de 3 homens de Deus. 3 personagens. Mas não é personagem de quadrinho, não. É personagem bíblico. Homens reais, como eu e você. Que Deus escolheu para escrever uma história nesse livro sagrado, na qual nós temos como prática seguir, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Mas antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, uma reflexão. Não precisa responder, irmãos. Responda no seu interior, você e Deus. Que nota você tem dado para você mesmo? Como um pai, como um filho, como irmão, como esposo, aqueles que são casados, como servo de Deus. Que nota? Imagina aí que nota que você merece, de 0 a 10. 0 a 10?
Será que zero? Zero também é demais, né, irmãos? Será que meio termo? Será que nós estamos sendo realistas e verdadeiros conosco mesmo? Porque eu falo de mim mesmo, eu posso falar que por um tempo, quando eu caminhei sem Cristo, quando eu caminhei no mundo, a minha nota era péssima. Mas irmão Deus, sua nota melhorou? Melhorou bastante. Mas ainda não é 10, precisa melhorar mais. Porque nós, irmãos, mesmo estando em Cristo Jesus, nós precisamos melhorar todos os dias. Senão não tinha necessidade da gente buscar o Senhor. Mas eu pergunto, você como filho, como esposo, como servo, como marido, que nota você daria? Lá no fundo do seu coração, seja sincero com você mesmo. Eu falo por mim porque um tempo, quando eu era jovem, mais jovem ainda, porque eu sou jovem, né, irmãos? Tem só 4,3. Que eu falava com meu pai assim: pai, hoje eu vou sair, vou na festa, mais cedo. Meu filho, você vai aonde? Pai, eu venho aqui na praça, pertinho, não tem nada. Eu ia para outros lugares longe, eu morava em Belo Horizonte na época. E eu tinha um 38, dando curso, meu pai nem sabia. Um bulldoguinho, e 2,22, 7 tiros argentinos. Meu pai nem sonhava que eu tinha. E eu andava pelas favelas da vida, trocando dinheiro com um vagabundo. Quase fui morto pela polícia. E meu pai nem imaginava por onde eu andava. Que nota eu me daria nessa época? Hoje, eu entendo que eu era nota 0. Porque eu mentia para o meu pai. Tem alguém sem água aí? Ninguém? Porque eu mentia para o meu pai, mas eu enganava a mim mesmo. E por causa da mentira, irmãos, eu quase perdi a minha vida. E eu comecei a entender o milagre de Deus na minha vida. Minha vida, eu quase fui ceifado mais de 7 vezes. Acidente de moto, tiro e outras coisas mais. E eu quero perguntar para você: que nota você tem tido como esposo? Deixa eu ver quem é casado, levanta a mão. Você tem sido verdadeiro com a esposa? Você tem andado em sinceridade com ela? Porque a Bíblia diz que a esposa é nossa ajudadora. Por isso que ela saiu da costela, para andar ao lado. E como filho, você tem sido sincero com seu pai? Com sua mãe? Ou você tem enganado? Porque sabe uma coisa, irmãos? Nós podemos enganar o nosso pai, nós podemos enganar nossa mãe, nós podemos enganar nossa esposa, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Não tem como. E a mentira, já viu o que é ditado dos antigos? A mentira tem a perna curta. E é verdade. Uma hora nós seremos descobertos. E cuidado, que pode ser um pouco tarde para recuperar algumas coisas. Amém? Vamos ler lá então? Gênesis capítulo 12, verso 10. Olha, os irmãos estão ligados. Diz assim: e havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, que ainda não era Sara, sua esposa, sua mulher: ora, bem sei que és uma mulher formosa à vista, ou uma mulher bonita. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta sua mulher? E matar-me-ão, porém a ti guardarão a vida. 13. Dize, eu te peço,
que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso, a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Até aí, irmãos. Abraão, todos nós conhecemos, pai das nações, mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é uma reflexão muito comum, muito simples, que assim como Abraão, também somos nós. Mas irmão, veja, Abraão, homem de Deus, servo do Senhor, andou com Cristo, mas todos os homens, irmãos, teve uma caminhada, que mesmo com Cristo e outros ainda conhecendo o Senhor nessa caminhada, que caíram, que pecaram ou que erraram. E Abraão, ele foi um desses homens, porque ele disse para sua mulher: olha, nós vamos entrar no Egito, mas você é muito linda, e se eu dizer que você é minha esposa, eles vão me matar, porque naquela época acontecia isso. E aí, se eles me matarem, como é que vai fazer? Aí lascou, né? Vai ficar aí bonita, vai casar com outro. Mas eu quero que os irmãos entendam que a mentira, por mais pequena que seja, irmãos, ela tem uma consequência. A mentira, às vezes nós achamos que uma mentirinha não vai dar nada, mas que aquela mentirinha, ela foi a abertura de uma porta para algo ainda maior. Assim como Abraão falou para aqueles soldados que, essa mulher aqui é minha irmã, sua irmã, então você é cunhado do Faraó, pode ficar tranquilo, vem para cá, vamos cuidar de você. Mas tinha um engano aí muito grande, um perigo, porque ele falando que aquela mulher era sua irmã, Faraó, o homem poderoso dele, era de costume naquela época, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Então, se era irmã do viajante, ele achou aquela mulher bonita, rapaz, pode ser no meu harém, quero casar com essa mulher. E aí, como é que faz? Se ele já mentiu, já falou para aquelas pessoas que era sua irmã, não era sua esposa, mas quem leu essa passagem já entende também, e aquilo que eu vou dizer aqui agora, que Abraão mentiu, irmãos, para Faraó, e Faraó tomou a sua esposa, uma esposa que foi entregue através da mentira. E a mentira ela faz com que nós perdemos aquilo que nós amamos. Isso é real. Porque a mentira nos engana a nós. Nós achamos que estamos levando vantagem em alguma coisa, mas nós mesmos estamos caminhando para cair no buraco. Por causa de que, irmão? Da mentira. E Abraão mentiu para aqueles homens. E aqueles homens então tomou sua mulher, seus soldados, levou para Faraó, e Faraó ficou com sua mulher por um tempo, e Deus não se agradou dele. E apesar de Abraão ter mentido, dele ter enganado aqueles homens, o Senhor mandou com que atingisse aquele povo, o Faraó. E naquela época era comum também, as pessoas entendiam, né, que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer, irmão, que no início tudo parece que era mil maravilha, que deu certo, que deu da melhor forma possível, mas quando Abraão viu a besteira que ele tinha feito, infelizmente o Senhor teve que intervir. E aí Faraó falou assim: mas o que aconteceu? Porque esse homem está mentindo para a gente. Porque não tem lógica.
do Senhor ter ficado tão furioso assim com o povo de Faraó. Faraó com o povo do Egito tão próximo, tão rico, tão abençoado. E aí Deus começa a castigar aquele povo. Mas Abraão ficou preocupado também com medo de perder a sua esposa para sempre. Você imagina a angústia no coração daquele homem por causa da mentira. E às vezes quando nós vamos caindo, irmãos, e vai as pessoas descobrindo aquilo que nós mentimos, e vai caindo na mão de um, caindo na mão de outro, e as pessoas vão descobrindo que aquela mentirinha nossa já se tornou uma mentira grande, e que nós estamos prejudicando a vida de alguém. E às vezes não, de certeza, que nós estamos prejudicando a nossa própria vida por causa da mentira. No início parece ser o certo fazer, né? Mas depois nós entendemos que aquilo que nós fizemos de errar tem um preço a se pagar. Não adianta, irmãos, na vida tudo tem um preço. Um dia eu e você, nós daremos conta de tudo aquilo que nós fazemos. As pessoas, eu fico vendo hoje as pessoas poderosas, políticos, grandes empresários, homens influentes, que vivem uma vida de qualquer jeito, que acha que está tudo certo, que morreu, acabou, não vai ter nada mais. Pelo contrário, quando a gente morre, é aí que vai começar tudo. E a Bíblia diz e nos ensina que um dia eu e você, nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. É sério isso? Porque Deus criou cada um de nós, eu e você, para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Mas o diabo veio e corrompeu a terra. Desde lá do início, entre Adão e Eva, não existia fome naquela época, não existia dor, não existia doença, mas a partir do momento que o homem e a mulher, Eva e Adão, comeu o fruto proibido, entrou o pecado, entrou a doença, entrou tudo que nós conhecemos no mundo de hoje. E o Senhor disse para Adão assim: agora você comerá de fruto do seu, por isso nós temos que trabalhar para a gente comer. Era tão fácil, né, irmão? Só chegar lá, pegar e se alimentar, não precisava. Era maravilhoso. Mas tem uma promessa de Deus para nós. Um dia nós também viveremos isso. Mas que para que nós possamos alcançar essa graça de Deus, nós precisamos permanecer na fé. Permanecer com Cristo. A caminhada com Cristo, David, é algo fácil? Não. Eu falo, você quer fácil, eu estou mentindo. Mas é possível? Também não. Mas eu prefiro abdicar muitas coisas da vida e caminhar com Cristo. Eu mesmo, a minha caminhada com Cristo, quando eu vim para aqueles 17 anos atrás, muitas pessoas não acreditavam. Os meus amigos que eu andava, eu gostava, eu tinha na minha época mais jovem, né? Eu fui campeão na categoria 125 e 250 de racha no Mato Grosso. Eu gostava lá. Pensa no cara que corria da polícia, olha aí. A federal, a PM, tudo. E o policial chegou para minha esposa e falou assim: olha, avisa do seu marido que eu vou dar um tiro na cara dele. Eu não aguento mais correr atrás desse cara. Eu não aguento nem ver a cara dele. Falei, rapaz, o negócio ficou sério. O negócio está bravo. Eu já saí de Minas corrido. Bom, Deus, você está pregando na frente. Pois é, irmãos, todos nós temos no passado. Mas eu quero dizer para vocês, e aí? Hoje eu escolhi estar do lado de cá. E vocês? Têm escolhido qual lado seguir? Não conheço alguns aqui, mas não estamos aqui para julgar ninguém. Mas eu não posso deixar de falar para vocês da palavra, porque a minha vida que eu vivia, irmãos, eu tenho certeza que eu ia para o inferno. Certeza. O cara que vivia na bebedeira,
cara que vivia na prostituição, cara que vivia nos racha, cara que só andava armado, que era o bravo. Quando eu bebia, meu Deus do céu, eu caramba! Para mim dar uma cadeirada numa garrafada era 2 ali. Eu era o cara, achava que era o Batman, o Superman. E Deus sempre cuidando. Mas quando a gente está no mundão, às vezes a gente não entende isso. Mas eu comecei a compreender, eu entendi que o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. E aí Deus envia uma pessoa na minha vida e na sua vida para começar a falar de Cristo. Para que aquela palavra que mais simples que seja ou parece aos nossos olhos, é uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. E essa palavra vai nos trazendo transformação, essa palavra vai nos trazendo renovo. E a gente começa a compreender o que é certo, o que é errado, o que é andar com Cristo, o que é andar sem Cristo, o que é fazer a vontade de Deus, o que é não fazer a vontade de Deus. Porque Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu o discernimento de entender o que é certo e o que é errado, irmãos. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos deu um livre arbítrio. Ele nos entregou o poder de decisão, de escolher Ele ou não escolher Ele, de escolher o caminho dele ou não andar com Ele. Antes de converter, a gente fica pensando em umas coisas bestas assim. Quando eu detestava crente, eu falo para vocês isso. Falava para mim, aquele cara é crente, eu ficava doido. Dá vontade de chegar já. Não é onde eu estou hoje. Falando do amor de Cristo, eu amo isso aqui, irmãos. Eu quero morrer fazendo isso. Falando do amor de Cristo. Porque eu sei onde eu vivi, aonde eu estava e aonde Deus tem me colocado. Eu cheguei a viver um tempo assim, irmãos, que eu não imaginava que eu teria uma família. Eu tenho uma família que eu não mereço. Tenho filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. E Deus tem me abençoado grandemente. Mas eu não mereço. Mas Deus tem me dado. Porque a misericórdia dele é infinita. E eu quero dizer algo para vocês essa noite. E nada está perdido enquanto a vida, a esperança, enquanto a esperança, a salvação. Enquanto a vida, a esperança, enquanto a esperança, a salvação para nós. Deus ama todos, a Bíblia diz isso, mas a porta é estreita, poucos hão de entrar por ela. Por isso que a Bíblia diz que o caminho da perdição é largo. Porque é mais fácil viver no mundo. É mais fácil prostituir, mais fácil beber, mais fácil fumar, mais fácil adulterar, mais fácil fazer tudo. Porque quando nós caminhamos com Cristo, o caminho é um pouquinho mais estreito. Mas eu quero dizer algo para os irmãos nessa tarde. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que muitas pessoas querem viver os prazeres da vida aqui na terra. Mas a vida aqui na terra é momentânea. E o pós-vida na terra, que é a morte, essa é eterna. E aí nós escolhemos se nós iremos morar com Cristo como Ele prometeu, ou nós iremos viver no inferno por toda a eternidade. A mente humana, às vezes, não capta isso. O que é eternidade? É infinito. Não tem fim. Aí tem as pessoas falam assim, David, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, realmente, mas também a palavra diz também que Deus é justiça. E um dia o Senhor virá cobrar a conta de cada um de nós prestaremos conta da nossa vida. Não adianta correr. Jesus um dia disse assim, contando isso sobre para os seus discípulos, eu irei para o Pai para vos preparar um lugar. Para preparar um lugarzinho para cada um daqueles que aceitaram verdadeiramente caminhar com Cristo e ter Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E voltando aqui para o texto, no livro de Gênesis, a mentira, irmãos, ela é um poço fundo, que às vezes pode ser difícil demais tentar voltar, mas com Cristo nada
é impossível. E Abraão passou alguns dias muito temeroso, passando tempos difíceis, mas quando Deus resolveu tocar na casa de Faraó, o Faraó entendeu que ele tinha mentido para ele, que aquela mulher não era a sua irmã, mas sim a sua esposa. E aí ele devolveu a sua esposa. E Abraão pôde pegar sua família e toda a sua descendência e continuar a sua caminhada. Mas ele passou a tentar com isso. Lembra que eu falei que nós falaríamos de 3 personagens? Eu quero falar também sobre Jacó. Nós vamos falar sobre Abraão, que eu citei aqui agora, sobre Jacó e também sobre a vida de Davi. Mas eu quero falar um texto, está lá em Provérbios, capítulo 12, verso 22, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis para Deus. Os lábios mentirosos são abomináveis para Deus. Mas quem pratica a verdade são o deleite ou a alegria de Deus. Olha só, que palavras maravilhosas. Deus detesta aquele que mente, mas Deus ama aquele que fala a verdade. Às vezes a verdade é dura, dói, mas quando ela é praticada, irmão, e depois as pessoas entendem que era necessário, ela é curada. Mas aquela pessoa que você mentiu e enganou, aquela ferida ali, dificilmente vai fechar. Principalmente quem é casado aí sabe o que eu estou falando. A gente vive 20 anos aí, 30 anos com a esposa às vezes lembra de coisa de 20, 30 anos atrás. Mas você tem, mas eu errei, ele disse, não é interessante, irmão, sabe o que acontece? O Senhor diz que Deus, quando nós viemos para Cristo, nós aceitamos Ele como nosso suficiente Salvador, todos os nossos pecados é lançado no mar do esquecimento. Deus não fica acusando você, Deus não fica acusando ele. Por isso nós batizamos, descemos as águas, ali uma apresentação, morre a criatura e nasce um filho. Muitos se enganam e acham que todos são filhos de Cristo, não é? Só é filho de Cristo aqueles que aceitaram caminhar com Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador e foram batizados. Porque até então, quando nós não aceitamos, nós somos somente criaturas de Deus, nós somos uma criação de Deus. Interessante isso. Nem? Não está andando? Se os irmãos estiverem anotando aí, quiser anotar também, né? Livro de Números, capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19 diz assim: impossível para Deus mentir, porque Ele é fiel e verdadeiro. Números 23, 19. É impossível para Deus mentir, porque Ele é fiel e verdadeiro. Deus nunca vai te abandonar. Pelo contrário, somos nós que abandonamos a Deus. Deus nunca quer uma aliança. Pelo contrário, nós quebramos a aliança com Deus. Nós quebramos a promessa. Nós fazemos tudo. Mas eu quero contar algo para vocês aí nessa tarde. Guardem isso no coração. Estava falando isso com alguns irmãos lá no monte. Sabe o que é interessante? Uma terça parte do céu foi expulsa do céu, porque pecaram contra Deus. Satanás e os seus anjos, que hoje são conhecidos como demônios, anjos caídos. Eles não têm mais perdão. Já estão condenados. Estão só esperando o tempo se cumprir para ser lançado no fogo do inferno. Sabe por que ele odeia eu e você? Sabe por que Satanás quer levar todas as almas que ele puder para o inferno? Porque mesmo nós temos errado, mesmo eu e você pecando todos os dias, mas quando nós dobramos o nosso joelho na nossa casa, pedimos perdão para Deus, Ele nos perdoa mais uma vez. E eles não têm mais perdão. Você imagina a cabeça de Satanás? Nós eu errei uma vez, mas eles viveram diante da glória de Deus.
E nós ouvimos falar da glória de Deus. Por isso nós caminhamos agora com Cristo. Mesmo nós não conhecendo a Cristo, mas nós sentimos a Cristo. Nós sentimos o Espírito Santo habitar em nós, a nos transformar, a nos renovar, a fazer a tua misericórdia, a tua graça alcançar cada vida. E assim o Senhor nos perdoa. Ah, meu Deus, mas eu vou fazer isso, eu sei que Deus vai me perdoar mesmo, amanhã peço perdão e volto para o Senhor. Cuidado. Lembra do Mamonas Assassino? Ah, quem lembra? Os mais jovens não vai lembrar. Era um jovem crente. Se desviou por causa disso. Dinheiro, fama, ganância. E um dia o pregador foi pregar para a menina era crente. Falou para ele: filho, Deus mandou vir aqui. Volte para Cristo. Ele falou assim: pastor, se eu tenho um testemunho no YouTube, depois eu vou procurar. Quando eu tiver meus 50 anos, 55, por aí eu vou voltar para Cristo. Porque até lá eu estou rico, já ganhei muito dinheiro. Tem a da época, lembra que aconteceu com ele? O avião caiu na Serra da Cantareira. Nem os corpos sobraram. Ele não teve tempo para voltar para Cristo. Ah, não tem, vai que ele arrependeu. Amém, Deus abençoe se tiver arrependido antes do avião cair. Mas será que deu tempo? E eu e você, nós temos o tempo hoje. Nós temos essa oportunidade. Sabe por que Deus dá a oportunidade? Porque no dia do julgamento o homem fala assim: ah, Senhor, mas o Senhor não me deu oportunidade. Não. Foi dada a oportunidade para cada um de nós. Para que nesse dia nós não tenhamos a coragem de falar assim: realmente eu tive a oportunidade e não aproveitei. Que não é o nosso caso. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então eu quero falar com os irmãos dentro de Gênesis capítulo 27. Vamos dar continuidade porque o tempo passa. Gênesis capítulo 27, verso 1. Gênesis capítulo 27, verso 1. Se não estiver achando, mano, primeiro livro aí, mas se tiver dificuldade, pode chamar os irmãos aí, apoiar todos ali, dá auxílio para vocês, tá? Amém? Todos acharam? Diz assim, ó: e aconteceu que, como Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze para que eu coma e para que minha alma te abençoa antes que eu morra. Até aí por enquanto, mas fica a Bíblia aberta aí, já dá para a gente dar continuidade. Jacó, irmãos, nasceu após Esaú. Jacó é irmão de Esaú. Todos sabem, né? São dois irmãos gêmeos. Mas Jacó, como alguns falam, né? O traiçoeiro, o Jacó significa aquele que segurou pelo calcanhar. Que a Bíblia diz que quando Esaú saiu da sua mãe em parto, Jacó segurou sua perna, porque Jacó queria sair primeiro. E é uma luta aí de irmãos. Todos nós conhecemos essa história. E, como diz alguns também, Jacó, o enganador, era comum naquela época o primogênito, o primeiro filho, homem, herdaria toda a herança do pai. Ele era o líder espiritual, ele era o líder da família, como cabeça, ele decidia as coisas. Mas Jacó nunca aceitou que Esaú era o mais velho. Jacó sempre queria tomar seu lugar.
Então a mãe de Jacó ouviu essa história quando ele mandou o seu irmão Esaú, porque Esaú era o homem da caça, e Jacó era mais amado pela sua mãe, e Esaú mais pelo seu pai, que era primogênito, era comum, normal naquela época. E aí a sua mãe chamou e falou assim: vem cá, seu pai está quase morrendo. E mandou que seu irmão caçasse algum animal para fazer um guisado para ele, para abençoar ele. Vai lá, pega uma ovelha e mata por trás e vão fazer para você ser abençoado no lugar do seu irmão. Olha só a trama. E Jacó assim fez, porque ele também queria ser o primogênito, queria receber tudo no lugar do seu irmão. E ele queria ser como o seu irmão deveria ter sido, né? Abençoado. Receber liderança, ser o chefe da casa, o cabeça da casa, o chefe espiritual, a autoridade de toda a família. Mas aí a sua mãe e Jacó teve uma ideia de enganar seu pai, porque a Bíblia também diz que ele já estava cego. Mas Esaú era um homem peludo, e ele falou assim: mãe, como que eu vou enganar o pai? Porque meu irmão é peludo, e eu não tenho pelo. Quando ele me tocar, ele vai saber que não sou eu. Ela falou assim: vai lá, faz o que eu estou fazendo, que eu tenho ideia. E aí mataram o animal, porque ela fez guisado, e ela pegou o corpo daquele animal, colocou no seu braço, na sua boca, nas suas costas. E assim ele passou por seu irmão, para receber a bênção do seu pai. Porque a bênção do seu pai é algo extraordinariamente sério, principalmente naquela época. Mas assim ainda nos dias de hoje, quem já viveu um tempo mais antigo, hoje mudou um pouco, né? A geração Z que a gente fala, né? Mas quem é um pouquinho aí, vou falar velho, não, um pouquinho mais maduro, da década de 80, 70, 60, os pais sempre falam assim: pai, vai para a escola, Deus abençoe meu filho. É costume dos pais abençoar os filhos. E ele tinha, naquela época, o costume de abençoar o filho mais velho para que ele recebesse aquela bênção de Deus. E aí Jacó, mas a sua mãe, enganaram o seu pai. E ele comeu o seu guisado e falou assim: nossa, a voz está parecendo de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Você é mesmo, meu filho Esaú? Jacó: é eu, pai. Enganou o seu pai. Lembra que eu falei no início, irmãos, que todo pecado tem uma consequência? Vamos ler mais um pouquinho, que eu já volto aqui. Lá no 17, verso 21, no mesmo 27, verso 21, mesmo capítulo aí. Diz assim, ó: e disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaac seu pai, que apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou. Ele o abençoou. Ele disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele indagou de novo, né? E ele disse: sou eu. Então disse: faze chegar isto perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. Ele chegou e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, que estava coberto com aquele animal, lembra? Abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se o Senhor de teus irmãos e os teus filhos da tua mãe se encurvarem a ti, malditos sejam que te amaldiçoaram, e benditos sejam os que te abençoaram.
Amém? Tem por enquanto. Então, Jacó engana seu pai. E, consequentemente, também engana o seu irmão. Como tem enganação, vai ter uma bola de neve. Quando nós enganamos alguém, quando nós mentimos alguém, consequentemente, a gente vai ter algo maior. E com Jacó não foi diferente. E teve consequências gravíssimas. Quando nós enganamos algum familiar, quando nós enganamos nosso pai, nossa mãe, só para nos obter algumas vantagens próprias, nós pagamos um preço por isso. E com Jacó não foi diferente. O seu irmão ficou tão furioso que ele desejou matar Jacó. E ele disse assim: quando meu pai morrer, ele não queria dar as boas do pai dele. Quando ele falecer, pode ter certeza que eu vou derramar o seu sangue. Já pensou, irmão? E ele era um homem de caça, um homem forte, a Bíblia diz, caçador nato. Para ele matar um homem, era 2 palitos. E aí o que Jacó teve que fazer? Fugir. Porque se ele ficasse ali, ele seria morto. Mas interessante, o que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje? Que esses homens, irmãos, que estão escritos aqui no livro de Gênesis, tomaram algumas decisões erradas em suas vidas, realmente, e pagaram o preço por isso. Mas que quando eles arrependeram e entregaram a sua vida para Cristo, houve uma transformação de vida. E Deus deu uma oportunidade para Jacó. Mas por isso ele teve que viver longe da mãe, do irmão, dos irmãos, dos primos, dos parentes, viver longe das terras de seu pai, de toda a riqueza, de toda a bonança que ele tinha, que ele vivia. O pai dele era um homem muito rico. E aí a mãe dele mandou que ele fosse morar com o seu tio, com o seu irmão da sua mãe, uma terra longe. E por anos ele viveu trabalhando para o seu tio, para sobreviver. E o interessante é que, através dessa mentira, desse fato, desse erro que ele cometeu, ele se abdicou de muitas coisas boas na vida. Eu quero trazer uma reflexão aqui, um testemunho também pequeno, rápido. Que quando eu cometi um erro na minha vida, quando eu morava em Belo Horizonte, eu atirei em um jovem que me devia um dinheiro naquela época. Eu tinha 17 anos. E eu atirei nele para matar. Mas graças a Deus ele não morreu. Depois de algum tempo eu comecei a entender o propósito, eu comecei a orar para aquele jovem. Mas por causa desse erro que eu cometi, a família dele ficou furiosa, queria me matar. A minha família também é muito grande. Você imagina, irmãos, a desgraceira que ia virar espiritual. Meu avô um dia encontrou ele e falou assim: ó, segue o seu caminho, ele já foi embora, já subiu o caminho dele. Porque você vai querer matar ele e aí nós vamos ter vingança, você vai matar sua família, só porque ele vai morrer. Pense, por causa de um pecado, por causa de um erro. Mas lembra que eu falei que Deus tem um propósito para todas as coisas? Deus deu uma oportunidade, assim como Deus deu uma oportunidade para Abraão se redimir, Deus deu uma oportunidade para Jacó se redimir, Deus me deu uma oportunidade. Mas por um tempo eu vivi sozinho, longe de casa. Eu nem como você mudar todo mundo. Meus pais foram em Belo Horizonte e eu vim para o Mato Grosso na época. Eu sou do Mato Grosso, eu ficar sabendo. E aí um dia eu estava na casa da minha tia, morando em Paulo. Estava tentado na mão dele até hoje, eu estava almoçando. E aí a minha tia, irmã do meu pai, guardou as panelas. Eu falei, que coisa estranha, eu nem acabei de almoçar, eu estava com a fome. Eu falei, cara, é muita humilhação isso aqui, não vale a pena. Liguei para meu pai falou, vai para tal lugar, eu parti.
Fui embora para casa de um outro tio. Esse me tratou como filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Que através do meu pecado, através do meu erro, eu paguei um preço. A minha família perdeu muitas coisas por isso. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Quando nós cometemos um erro, um pecado, ou algo mais grave que eu cometi, que eu falei aqui agora, tem consequência terrível nas nossas vidas. Às vezes nós pagamos com a vida. Às vezes Deus dá oportunidade de mudança. Deus me permitiu estar vivo até hoje. Por que Deus permitiu estar vivo até hoje? Porque tem um propósito, irmãos. Quantos encontros que eu já fiz com a graça e misericórdia de Deus, quantos vidas vitoriosas a gente já fez. E eu entendo que na vida tudo tem um propósito da parte de Deus, nada é em vão. Às vezes até um animal a gente fala assim, para que serve uma barata? Não tem necessidade nenhuma, só tem suave aqui mais tempo. Tudo tem um porquê. E Deus tem um propósito para tudo que está debaixo do céu. Deus tem um plano para mim e Deus tem um plano para você, isso é fato. Isso é certeza disso. Mas depende de mim e de você escolher se nós vamos viver o plano de Deus ou se nós vamos deixar de viver o plano de Deus. Porque quantas vezes eu vivi enganando a mim mesmo? Quantas vezes enganei meu pai e minha mãe, colocando a vida deles em risco? Que as pessoas poderiam chegar no momento maior, irmãos. Era chegar alguém na minha casa lá e matar minha mãe e matar meu pai. E a minha irmã, que era pequena, falava: Deus, não deixa isso acontecer. Eu não sei o que pode acontecer depois. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que todos estão vivos e saudáveis. Para onde glória ao Senhor. E hoje Deus tem me dado o que eu falei para os irmãos aqui no começo: bênçãos, sem medidas. Mas assim como diz a palavra, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Assim uma vida com Deus. Nós escolhemos se nós vamos caminhar com o Senhor ou se nós não vamos caminhar com Deus. Escolha nossa. Continuando, Gênesis 28, rapidinho, senão não dá tempo. O tempo não passa, irmão, você está doido. Capítulo 28, verso 41. Ó, 21. Desculpa. Botei errado aqui. 28, 21, acharam? E eu em paz tomar a casa do meu pai, o Senhor, que será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo como me deres, certamente darei o dízimo. Após a fuga de Jacó, Jacó fez um concerto com Deus. Deus apareceu para ele em sonhos. E apesar de tudo, estou resumindo aqui, irmãos, senão não dá tempo. E apesar de tudo que Jacó passou, de tudo que Jacó sofreu, o Senhor, quando ele fez um acordo com Deus, uma aliança com Deus, o Senhor o abençoou grandemente. E todos nós conhecemos a história: Jacó, pai das nações, das 12 tribos. Da onde saiu? Quero dizer algo, irmãos, de Deus, da parte de Deus aqui essa tarde. Presta atenção. Tem promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você não vai viver agora, mas os seus filhos e a sua descendência vai viver. Como assim, irmão David? Quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações, Deus estava falando da sua descendência. Quem foi o pai de nações? Jacó. Mas era sangue de Abraão, e da sua descendência saiu todas as tribos de Israel.
Então tem promessas de Deus na nossa vida, que os nossos filhos, ou os filhos dos seus filhos, vão viver. Guarde isso. Interessante essa palavra. Amém? E agora, irmãos, quero entrar na parte de Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Quem achando aí, quem não achar, grita aí socorro. Os irmãos dão uma auxílio aí em vocês. 2 Samuel, capítulo 11. Verso 2 ao 5. Vou ler aqui rapidinho. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 ao 5. Amém? Todos acharam? Diz assim: E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. Quando viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Eles disseram: Porventura não és Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi os mensageiros e mandou trazê-la ela, e veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Até aí, irmãos. Sério isso aí, né, irmãos? Quem era Davi? Todos lembram? Segundo coração de Deus. Nossa, Davi, o segundo coração de Deus, um dos melhores reis de Israel, rei justo, que era Deus, temente, sincero, andava com Cristo. Mas espera aí, Davi é um adúltero? Irmãos, a Bíblia, ela não mente, ela não engana, a Bíblia não encobre pecado nenhum. Ela nos mostra, irmãos, aquilo que é fato, que é real, que é verdade. E o Senhor não passa pano para ninguém. Não tem essa. Davi, apesar de ser o segundo coração de Deus, escolhido por Deus para ser o rei de Israel, pecou em adultério. Davi podia ter 1000 mulheres. 1000 mulheres ele podia ter. Mas ele escolheu pegar uma mulher casada. Irmãos, todo pecado tem consequência. Não adianta eu e você achar que assim, eu só vou deitar com aquela mulher ali, vou adulterar, e ninguém vai ficar sabendo, estou longe de casa. Não tem para Deus, lembra que eu falei? Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder dos seus filhos, pode esconder do seu pai, da sua mãe, mas de Deus não tem como esconder nada. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O olho de Deus está sobre o céu, a terra e embaixo dela, irmãos. Não tem como eu e você esconder de Deus nada, nada. E Davi, mesmo sendo rei, poderia ter todas as mulheres que quisesse, escolher uma mulher casada. E o pior, o cara era seu soldado, um dos melhores. Ele estava disposto a morrer por Davi a qualquer momento, porque o homem que está na guerra e luta pelo seu rei, ele está disposto a entregar sua vida pelo seu rei. Poxa, que sacanagem, o cara escolheu outra mulher casada. Mas Davi errou. Davi pecou como eu e você pecamos. Quando nós olhamos assim, são homens de Deus extraordinários, são. Não quero desmerecer isso não, irmãos. Por isso que eles estão no meio da Bíblia, porque foram homens de Deus extraordinários. Mas eu quero trazer para vocês aqui essa tarde, como eu e você também pecaram. Lembra que eu falei que todo pecado tem consequência? Deus envia um profeta à casa de Davi, um rei, e conta para ele uma parábola.
que tinha um homem muito rico, mas ao lado do seu tinha um homem muito rico, o seu vizinho tinha somente uma ovelha. E aí aquele homem recebeu algumas visitas, e aquele homem foi e matou somente uma ovelha do vizinho dele para comer. Davi disse: esse homem é digno de morte. O profeta diz: aquele homem é você. Ele se assustou com Deus, porque você deitou com uma mulher casada, você adulterou, e Deus não passa pano para ninguém. E ele disse: a partir de hoje o sangue jamais apartará da tua casa. E assim foi. Davi foi um rei extraordinário? Foi. Um rei tenente maravilhoso? Foi. Mas por causa daquele pecado ele perdeu o seu primeiro filho de Betseba, que estava grávida. Lembra que nós vemos aqui que estava grávida? Deus levou aquela criança. Mas Deus mandou o profeta dizer assim: o sangue nunca apartará da tua casa por causa do teu pecado. E aí o filho estopou a própria irmã. E aí o outro irmão ficou furioso e matou o irmão que estopou a irmã. E aí aquele irmão que matou o outro queria tomar o trono de Davi, tentou tomar o trono de Davi. E foi morto pelos seus soldados, pelo comandante, um dos homens de confiança do rei Davi. E assim o sangue foi sendo derramado dentro da casa de Davi. Porque o sangue nunca apartou da casa dele. E aí Salomão, o rei mais sábio que pisou na face da terra, filho de Davi, de Betseba, foi a aliança que Deus renovou com ele. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Por causa do pecado de Davi, vidas foram ceifadas. Às vezes, por causa dos nossos pecados, nós matamos sonhos. Quando há relação, irmãos, de adultério entre um homem e uma mulher, a troca de fluidos. Porque quando há penetração, só tem um homem que tem problema falar. Tem um jovem aqui, mas os jovens já sabem bastante coisa, né? Mas quando há troca de fluidos, há um pacto de sangue. É sério isso? E se o homem deita com alguma mulher, uma macumbeira, uma prostituta, uma mulher do mundo, uma drogada, uma viciada, você está fazendo um pacto de sangue com aquela pessoa. É sério. Eu já fui. Mas quando eu vim para Cristo, eu disse: Senhor, tira duas coisas da minha vida: a bebedice e as mulheres. Aí, irmão dele, você não gosta da mulher? Eu gosto da minha. 20 anos casado, graças a Deus. Nunca adulterei. Graças a Deus, nunca tentei com outra mulher. Mas eu peco todos os dias. Assim como eu e você, todos nós pecamos. Mas sabe qual é a diferença? É escolher não viver no pecado, mas viver com Cristo. É renúncia. A vida com Cristo é uma renúncia dia a dia, irmãos. Assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Davi, mesmo após ter errado, mesmo após ter pecado, mas eles escolheram caminhar com Cristo. E aí sim, quando nós estamos caminhando com Cristo, o Espírito Santo de Deus nos mostra: ei, isso aqui é errado, ei, isso não é certo. O Espírito Santo nos acusa, irmãos. Quando nós erramos, quando nós pensamos em errar, nossa, que mulher bonita, meu Deus do céu, se eu fosse solteiro. O Espírito Santo: toma vergonha, rapaz, você é um casado? Vai cuidar da sua família, vigia, nós temos que vigiar, irmãos. Meu Deus, não ouve, lógico que nós vemos, nós temos, Deus nos deu olhos abençoados, nós enxergamos com a graça de Deus. Mas até quando nós desejamos, nós pecamos. Não, Deus, mas eu não consumi o ato do pecado. Graças a Deus, né? Não teve um pacto de sangue. Mas quando eu olho e dá desejo, eu peco. Nossa, então é impossível andar com Deus. Não. Lembra que eu falei que todos os dias nós erramos, nós pecamos, mas nós escolhemos viver uma vida com Cristo? Assim somos nós, irmãos.
Viver com Cristo é luta, é batalha diária todos os dias, é renunciar ao meu eu todos os dias, é escolher caminhar com Cristo todos os dias, é escolher viver com o Senhor todos os dias. A Bíblia diz que tudo aquilo que vós for fazer, que faça para a glória de Deus, que não seja para a minha glória, para a minha vangloriar. Posso dizer isso? Se você for trabalhar lá no seu trabalho, trabalhe pela glória de Deus. Faça o correto, faça aquilo que é certo, mesmo que não esteja ninguém vendo. Se você está longe de casa, não caia. Honra a sua esposa, honra a sua mulher, porque Deus está vendo o que Ele está fazendo. Tudo que eu e você fazemos, que seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? Todos entenderam até aqui? E eu quero deixar uma palavra para os irmãos. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 12, diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se o amor de muitos se esfriará, quer dizer que são pessoas crentes. Não tem como esfriar quem já é crente. São pessoas que já viveram o amor de Cristo. Amém? Então, o que quer dizer isso? Que as pessoas que estavam em Cristo se esfriaram, por isso se esfriaram por causa do pecado, e por causa do pecado se afastaram de Deus. Eu gosto de usar muito o texto seguinte, no capítulo 24, verso 13, que é o próximo texto, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu perguntar para ele, mas como que eu sei que você é salvo? Eu falei, abre aí a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 13. O que está escrito? E ele que perseverar até o fim será salvo. Você está perseverando no Senhor? Estou. Eu falei, então, está ficando certo. Temos que andar com Cristo, irmãos, caminhar com Cristo todo o tempo, porque nós somos carne. A nossa natureza é pecar. A minha natureza e a sua natureza é pecar mesmo. E sejamos sinceros, pecar é bom, não é? Pecar é bom demais. Por que é bom? Porque agrada a carne. Mas como o pecado agrada a carne, ele desagrada a Deus. E aí, irmão, não tem como. Ou eu agrado a Deus e desagrado o diabo, ou eu desagrado a Deus e agrado o diabo. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. É sim, sim e não, não. Se eu estou agradando a Deus, eu estou agradando o diabo, desagradando o diabo. Mas se eu estou agradando o diabo, eu estou desagradando a Deus. E esses três homens aí só foram escritos no livro. E foram exemplos de vida, como homens, como pai, como filhos, como rei, como servo, porque eles permaneceram fiéis a Deus até o final. Aleluia! Irmão, só tem um jeito de ser salvo, se a gente perseverar no Senhor. Só tem um jeito da gente vencer, se a gente perseverar na palavra de Deus. Porque a instrução está aqui. O Senhor já nos entregou ela. E o Espírito Santo hoje habita no meio de nós. Mas nós escolhemos se nós vamos abrir a porta para o Espírito Santo até entrar na minha vida ou não. Isso é fato. A escolha é livre, mas a seara também é livre. Quando o vinho ser feio, cadê o seu fruto? Será que eu estarei preparado? Quando o noivo voltar para buscar a igreja, será que nós estaremos preparados? Uma pergunta que eu deixo para os irmãos, amém?